Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz, mas seu filho Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Senhor nosso Deus e Pai eterno, no nome santo de Jesus Cristo, toma cada irmão, cada irmã, Senhor, que estão com necessidade, toma nas tuas mãos. Ajuda, Senhor, a cada um deles, sustenta nas tuas mãos. Os dias estão terríveis, cada dia mais terrível. Com teu nome poderoso eu te peço, Pai, ajuda nesta caminhada. Senhor, fortalece os fracos, ó Pai amado. Abre os olhos dos cegos, ó Senhor, os ouvidos dos surdos. Ó Deus, os lábios dos mudos. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. E que o louco se torne sã. Ó Pai, eu te peço no nome poderoso de Jesus. Acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra. Abençoa, Senhor, ali a minha família. Toma as minhas filhas nas tuas mãos, meu filho, minha esposa. Ajuda a elas, Senhor amado. Ó Deus, dás um espírito, ó Deus amado e querido, às minhas filhas de obediência total. Eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esse assunto de Caim, sobre o pai de Caim, porque a maioria das pessoas crê que Caim ele é filho de Adão, mas biblicamente isso é impossível, porque Adão é filho de Deus. E um filho de Deus não pode gerar um filho para o diabo. Tá? Então eu tomei algumas mensagens para nós meditarmos sobre esse assunto. Quando tudo o que acontece, a questão de vida, as pessoas dizem que alcançou de Deus, que foi Deus que deu. E isso é verdade. Porque só Deus pode dar vida. Amém? Então houve um tempo que o povo dizia que o irmão Brana pregava que Satanás teve relação com Eva. O irmão Brana nunca pregou isso. Isso é mentira. Tá? Também não vou entrar no profundo disso, porque assim a Bíblia diz que Caim é filho da serpente. Tá? A Bíblia não diz que Caim é filho de Adão. Então nessa mensagem, pergunta e resposta, número 9, ele diz assim: eu nunca disse isso. O irmão Brana nunca disse que Satanás teve relação com ela, pois Satanás é um espírito, tá? E ele precisava de um corpo, então o ser mais próximo do homem, de sangue quente, era a serpente. Só que no mundo denominacional, no mundo religioso, eles acham que a serpente era uma cobra que rastejava. E a Bíblia diz que cobra é essa, né? A gente pode perguntar que fala, né? Que falava, chamou Deus de mentiroso, tá? Cantou Eva o tempo todo, tá? E era ereto, né? Eu já disse que uma vez tem esse filme é um filme católico, e alguém me arrumou ele para mim ver.
porque nesse filme tem a criação, o título desse filme. E ali tem o princípio, vem a formação dos astros, dos rios, do mar e tudo. Ali Deus criando todas as coisas, as estrelas, o sol, a lua e tudo, até chegar no homem. Então Deus faz o homem. Aí Deus vai e coloca Adão para dormir e tira uma costela de Adão, né? A mulher, ela não estava no programa, no projeto original de Deus, né? Então Deus tira do homem, né? É por isso que eu estava falando uma coisa lá em Três Coroas. Se o teu marido ele é um cristão, você só sobe com ele. Eu estava falando isso. A Zora me olhou. Tá. Como eu disse lá, eu falei lá que assim, eu falei lá e disse assim, eu faltava uma costela, né? Eu faltava uma costela, porque lá no princípio Deus tirou uma costela, tá? Isso precisa também, eu creio, de revelação. Deus tirou a costela de Adão, mas depois devolveu, que foi Eva. Ele devolveu de uma outra forma, mas ele devolveu, tá? Ele magnificou a costela de Adão, tá? Então eu faltava uma costela, e Deus magnificou minha costela como minha esposa, tá? Entendeu? Agora, se eu sou cristão, minha esposa só sobe comigo. Porque Jesus Cristo disse que nós somos uma só carne. Amém? Entendeu? Mas se for cristão, tá? Não se preocupa com isso, tá? Então Deus deu devolveu magnificado uma costela de Adão, que foi Eva. Mas o irmão Brenner nunca pregou que Eva teve um relacionamento com Satanás, aquele anjo, tá? Porque só há um anjo criador, tá? É Deus. E depois de Deus é nós, homens, tá? Porque nós não somos, com Deus nós também não somos dois, somos um, tá? Então ele diz assim, ó, eu disse que Eva concebeu a Caim da serpente, o que está escrito na Bíblia, em Gênesis 4. O primeiro verso claramente declara que Adão conheceu sua esposa Eva, e que ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, adquiri um varão de Deus. Adquiri um varão de Deus, tá? Absolutamente. Toda vida que tem que vir de Deus. Ele fala aqui, John DeLink, né, esse homem era um pistoleiro, né, era um homem mau dos Estados Unidos, tá? E veio de Deus. Adolf Hitler veio de Deus, tá? Porque você vai dizer, adquiri um varão de Deus, tá? Cada um. George Whitfield veio de Deus, igualmente como Bob Ingersoll. Cada pessoa veio de Deus. Porém, o que eu quero dizer é isso. Eu quero que alguém desminta isso. Vê? A Bíblia diz que ele poderia, em Gênesis 3:8. A pergunta foi feita quando a Eva, algo havia acontecido com ela,
ela conheceu a serpente. Agora a serpente não era uma víbora, ela era uma besta, assim como o homem, tá? O mais sutil de todos no campo. Não havia nada igual a ela. Então, por exemplo, cada pessoa, sabe, Adolf Hitler era um demônio, Mussolini era um demônio, tá? Aquele homem lá que disse que o homem veio do macaco, como é o nome dele, o Darwin, aquilo é um demônio, tá? Mas todo mundo diz que ele é filho de Deus, tá? E não são, nós sabemos disso, tá? É impossível. Algo havia acontecido com ela. Ela conheceu a serpente. Agora a serpente não era uma víbora, ela era uma besta. Todavia a ciência está buscando um osso de igual animal que fizesse uma junção entre o homem e o macaco. O mais próximo que eles têm conseguido é um chimpanzé. Eles não podem encontrar o osso. Eles nunca encontrarão, porque é uma serpente. Isso é uma revelação de Deus, né? A ciência diz que se encontrar o elo perdido, tá? Esse ser, eles dizem, nós descobriríamos todos os segredos de Deus, tá? Então eles vivem 24 horas atrás desse ser, para encontrá-lo, e eles nunca vão encontrar. Deus escondeu aquilo, tá? Você veja bem que tomaram o santo sudário, né, aquele coisa, e eles estão investigando de tudo, tá? Até que encontraram que o sangue de uma pessoa, de um homem, tem 23 como nós somos, e aquele sangue lá, o do homem tem 43, e o sangue que encontraram naquele santo sudário, naquele pano que botaram lá, que se diz, botaram lá no rosto de Jesus, e que ele estava ensanguentado o rosto e saiu, né, e isso aquele pano é rodado para o mundo inteiro, só tem 26 cromossomos. Tá? Então eles estão investigando tudo isso. Para vocês terem ideia, como Satanás ele é tão sagaz. Por exemplo, a ciência agora, a NASA disse que se der mais 15 anos a eles vão encontrar a voz de Jesus. Nos dê mais 15 anos e nós encontramos a voz de Jesus. Você sabe por quê? Porque a voz ela não morre. É como o irmão Brano explica, é como você lança uma pedra num açude, tá? E a pedra quando bate, a água não se abre assim, né? E faz aquelas pequenas marés, tá? Elas vão lá do outro lado, mas elas voltam. Elas vão lá do outro lado, mas elas voltam. Elas só diminuem a potência, tá? Mas ali ainda está lá. Eles falaram sobre isso porque a NASA colocou sondas a 300 metros de profundidade na Terra, tá? E eles conseguiram detectar gritos horríveis. Isso está aí na internet hoje para todo mundo ver. Até algumas denominações grandes, como a Deus Desamor, a Igreja Universal do Reino do Engano, tá? Eles pegaram essas vozes e colocaram para o povo ouvir. A NASA não disse que era o inferno, mas eles disseram que é o inferno. A gente sabemos que o inferno é para baixo, tá? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo está, a cada dia mais, a ciência da qual Daniel falou, está grande mesmo, tá? Deixa eu ver uma outra coisa aqui, a respeito do que o homem está fazendo, esses grandes homens, eles estão fazendo, estudando tudo isso. Hoje o Vitor estava falando, está aí,
que daqui uns dias não precisa mais matar um boi para você ter carne para comer. Eles já estão fazendo carne nos laboratórios. Tá? Então você vai lá e pede um pedaço de carne, né? Já vem empacotadozinho, tudo, uma bula para você ler, como é que você vai fazer o bife que você quer. Tá? Por exemplo, o milho que você come não é milho. Tá? É isso. O feijão que você come não é feijão mais. Entende? O leite que você bebe aí não é mais leite. Tá? É só da castra. Né? Aquela outra coisa lá, como é que dá o nome? Ureia. Tá? Então são essas coisas. O mundo está nessa tremenda. Por exemplo, o frango que você come não é mais frango. Tá? Você está comendo a ciência do mal. Tá? Do diabo. Porque os homens estão nessa condição que eles estão. A ciência cada dia mais se multiplicando. Cada dia mais se multiplicando. Tá? Eu tomei um susto quando aqueles cientistas eles estavam falando. Nos dê mais 15 anos e nós encontraremos a voz de Jesus. Tá? E eu não duvido nada disso. Tá? Porque palavras não morrem. Então ele diz assim, ó. Todavia a ciência está buscando um osso igual ao animal, que fizesse uma junção entre o homem e o macaco. O mais próximo que eles têm conseguido é um chimpanzé. Eles não podem encontrar esse osso. Eles nunca encontrarão, porque é uma serpente. Isso é uma revelação. Veja, a serpente foi como o homem. Então eu vi daquele filme, né? É um filme católico, tá? E em cima daquela árvore lá tinha um homem conversando com Eva. E eu fiquei perguntando assim, mas como eles têm essa revelação de colocar esse homem aí, tá? Em cima dessa árvore. Aí vem Deus e amaldiçoa. Nesse filme, vem Deus e amaldiçoa. E então aquele homem que está ali conversando com Eva, tá? Ele sai descendo. E é bem feito, né? As coisas que eles fazem. E quando ele vai descendo, ele vai virando uma serpente e vai rastejando no chão. Tá? Mas lá em cima tinha um homem. Veja, a serpente foi como o homem pré-histórico. Alguma coisa próxima a Deus. Ou melhor, próximo ao homem. E esta é a única coisa. Se acontecesse de ser outro animal para Satanás, nunca haveria chegado a eles. Porque a semente não haveria se misturado com a da mulher. Tá? Você não pode misturar uma semente humana com uma outra semente animal. Não se pode. Porém, este animal que misturou a sua semente está completamente extinto. Deus converteu numa víbora, numa serpente. Porém, recorde quando disse: por que te escondeste? Por que te cobre com folhas de figueira? Então começaram a lançar a culpa um no outro. Bem, Adão disse: a mulher que tu me deste me seduziu, a provar do fruto. E a mulher disse: a serpente me enganou. O que significa enganar? Ela me enganou. E Deus disse: eu porei inimizade entre tua semente. Olha só, é bem claro. Eu porei inimizade entre tua semente e a semente da serpente. Semente. Então Eva tinha a semente da serpente dentro dela. Tá? E a serpente tinha uma semente literal. E vem através de Caim. Através de Caim veio toda pessoa inteligente e educada. Até antes do dilúvio. Tá? Quando você vê aí esses homens aí, né?
Por exemplo, agora mesmo no Japão, eles estão construindo um arranha-céu, né, um edifício de quase 1 quilômetro de altura. E segundo a sua ciência, ele suportaria até um terremoto de 10 graus. Agora mesmo eles estão fazendo uma ilha. Estão fazendo uma ilha, porque o Japão é bem pequeno, então eles estão fazendo uma ilha no mar. Em Dubai, na Arábia, tá? Eles têm os arranha-céu mais caros do mundo, as coisas mais espetaculares do mundo. E isso pode olhar, tá? Niróides, eu acho que era tataravó de Caim, tá? E o que foi que Niróides fez, tá? Construiu a Torre de Babel, tá? Você veja bem que é sempre a descendência de Caim, eles estão fazendo algo apontando para cima. Pode olhar, tudo que eles fazem estão apontando para cima. Sempre, eles têm uma inteligência terrível, tá? Muito terrível. Toda pessoa inteligente e educada, até antes do dilúvio, e depois dele nasceu Abel, a quem ele matou. E Sete foi levantado em seu lugar para representar a morte, sepultura e ressurreição de Jesus. E dele saiu um povo humilde, pastores de ovelha e demais, um povo que temia Deus. E Jesus disse que os filhos deste mundo são sábios, inteligentes, mas os filhos do reino, mais do que os filhos do reino. Tá? Então você veja bem, eles são astutos, eles são inteligentes. Se você olhar, eles sempre estão na frente. Então aquele cidadão chegou para o irmão Branham, um pastor inteligente, que já tinha estudado a Bíblia de frente para trás, de trás para frente e tudo, e ele era PhD, DDD, essas coisas todas de inteligência. E ele chegou para o irmão Branham e fez exatamente essa pergunta: irmão Branham, o senhor disse que a semente da serpente, tá, está aqui nos dias de hoje. E o irmão Branham disse: sim, está. E aí então ele olhou para o irmão Branham e disse: pois me mostre aqui, segundo a Bíblia. E aí o irmão Branham se encontrou-se numa situação difícil, tá? E aí o irmão Branham, ele disse: pô, me mostre. E o irmão Branham começou a orar em espírito e dizer: Senhor, eu entrei numa enrascada, eu tenho que provar isso para este homem, né? E aí o Espírito Santo veio e disse ao irmão Branham, o homem perguntou: pois me mostra onde está a semente da serpente. E o Espírito Santo disse ao irmão Branham: está na tua frente. E o irmão Branham olhou para um lado, olhou para o outro, e não tinha ninguém. E eu não entendi, Senhor. Está na tua frente. Aí o homem disse assim: me mostra, irmão Branham, a semente da serpente. Está agora na minha frente falando comigo. Tá? Aquele ser lá no passado, tá? Ninguém encontra ele. Mas a sua semente é fácil você encontrar. Primeiro, são religiosos, inteligentes, reparador da vida alheia. E daí por diante. É fácil detectar essa semente. Tá? Como também é fácil você perceber os filhos de Sete. Entende? É fácil. Os filhos de Deus também, isso é fácil. Você vê eles. Ele disse: não nos podemos comparar com eles.
não trate de engrandecer-se, um deles. Humilhe-se antes a Deus. Não deseje ser sábios e inteligentes. Unicamente deseje conhecer a Jesus e deixe o outro em paz. Porque ali jaz a semente da serpente, hoje em dia. E as pessoas se gloriam porque cientistas e homens inteligentes, educados e grandes escolares pertencem às suas igrejas. Eu preferiria ter um homem que pertencesse à minha igreja, que realmente conhecesse a Deus, ainda que não conhecesse o ABC correto, porém que fosse semente de Cristo. Amém? Eu estava vendo uma entrevista daquela Fernanda Montenegro. Ela disse assim: se no céu, se tiver lá só crente, eu não quero ir para o céu. É fácil, irmão. Entende? É fácil. Que isso é uma filha de Satanás. Não adianta. Tá? A semente da mulher foi Cristo. Maria deu à luz ao Cristo. E a semente da serpente, o qual foi Caim, chegou até Judas Iscariote. Ali estava Jesus e Judas, Deus e o diabo. Na cruz do Calvário estavam 4 pessoas morrendo. Era 4. Eu também pensava que era 3, mas era 4. Na cruz do Calvário, a gente precisa de um profeta, não tem jeito. Na cruz do Calvário, estavam 4 pessoas morrendo. Estava um ladrão a cada lado de Jesus. Estava um ladrão a cada lado de Jesus. E Judas, que havia se pendurado na árvore de sicomoro. Era 4 lá. Tá? O que é uma cruz? Maldito é aquele que é pendurado numa árvore. Ali estava um ladrão que disse: se és filho de Deus, salva-nos. E o outro disse: Senhor, está vendo? Como é tremendo, né? E o outro disse: Senhor, justamente estamos recebendo o nosso castigo, porém tu não tens feito nada. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 foi ao paraíso e 2 foram ao inferno. Entende? Satanás e sua descendência foi ao inferno. Jesus e sua descendência foi aos céus. Amém, Jesus. E ali estava Jesus, o pregador do evangelho, pregado na cruz. E ali estava Satanás, regressando ao inferno, levando consigo a semente da serpente. O incrédulo. Ali estava Deus regressando ao céu, levando consigo a um pecador arrependido. E a semente da mulher, seguro, não era a semente do diabo, era a semente da serpente. E a serpente tinha uma semente. A Bíblia diz que tinha uma semente. E a semente da serpente, todavia, existe. Você pode me perguntar, mas a esse respeito, se tivesse um tempo, lhe daria respostas. Então, meu irmão, a gente vê esses grandes pregadores, poliglotas, essas pastoras, você pode olhar isso, tudo é semente da serpente. Tudo é semente da serpente. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Outro dia o irmão Brennan pegou o rifle. E lá estava uma serpente
próximo ao poço de água limpa. E ele mira o seu rifle bem para a cabeça daquela serpente. E ele, pá, acerta ela, mas ele não acerta na cabeça dela. E ela cai no meio da água limpa. Que água limpa é essa? As denominações? Não, porque as denominações são sujas. No meio da mensagem. O irmão Breno disse, quando eu retornar, eu vou mostrar para vocês o rastro dela. E Deus recolheu ele. Disse, agora não. Agora não, descansa aí um pouquinho, agora não. Tá? Segura aí essa cor um pouquinho aí. Tá? Porque o homem cheio de Deus, meu irmão, o homem cheio de Deus é até perigo. Deus disse isso a Paulo, Paulo, tu é um perigo, Paulo, tu é um perigo, peraí, deixa eu te colocar algo aí na vida, dá um pouco teus olhos, porque tu é um perigo, Paulo. Por isso que eu gosto de William Branham. William Branham disse assim, vocês não acham que já está na hora de nós saber da vida dele? Mas o problema é que nós olhamos muito para as coisas naturais. Olhamos para as coisas naturais demais. Por isso, como o profeta disse, olha, se aparta do teu paladar, aparta da tua visão, entende? Aparta do teu tato, do olfato. Aparta disso, deixa Deus tomar a tua consciência. E aí você pensa, as pessoas pensam que você é louco. Porque tu não tem uma consciência terrena. Essa mensagem, a semente da serpente, ele diz, nós tomamos um homem. Bem, ele vive uma boa vida na vizinhança. O mesmo fez Esaú. Esaú nunca fez mal a ninguém. Esaú era do diabo. Que coisa, hein? Mas de acordo com o mesmo ventre, era de Deus. O mesmo ventre de Eva estava duas sementes. O mesmo ventre. Uma da serpente. Porque Caim era gêmeos com Abel. Tá? O mesmo ventre. Da mesma forma, a noiva, a igreja está grávida de gêmeos outra vez. Uma da serpente. Uma é da serpente. E a outra é do Espírito Santo. E um perseguirá a outra. O irmão Branham disse que este filho ilegítimo, bastardos, perseguirá o filho legítimo. A denominação não pode me perseguir. Para começar, para ela me perseguir, ela precisava estar no mesmo altar que eu estou. Tinha que estar na mesma revelação. Tinha que ser virgem também. E as denominações não são virgens. Oh, Deus. No mesmo ventre era de Deus a semente do diabo e a semente da mulher. A semente de Deus veio a... Agora veja, tudo chega a isso, bem? O que é isso deixado do mundo hoje? Eu vou dizer isso severamente. Enfincar isso. Então nós começaremos um avivamento logo um reavivamento após isso na reunião seguinte. Isso chegou a uma forma, por favor, eu não digo isso para soar como sacrilégio. Eu nunca disse isso para ser rude. Isso tem chegado a um lugar de que um grande grupo religioso de filhos ilegítimos bastardos. Esta é a minha observação final. Está bem no meio nosso. Tá?
O que foi isso? Isso foi nessa mensagem de Hebreus capítulo 1. Ele diz: o que foi isso? Isso foi uma designação. Ouça, ele foi constituído. Cristo foi herdeiro de tudo. O diabo sabia disto desde o jardim do Éden. Vê você? Quando o diabo ouviu aquela palavra ali naquele dia do julgamento daquelas pessoas, disse: porque vieste do pó, ao pó retornará, e a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Uma semente prometida. Satanás constantemente observou aquela semente, desde lá. Desde lá do paraíso. Quando Abel nasceu, ele disse: aí está. Esta é a semente. E ele matou Abel, seu filho Caim. Matou Abel. E logo que Abel morreu, ele disse: eu tenho a semente. Está vendo? Ele a matou. Ele disse: eu a tenho. Mas a morte de Abel, o nascimento de Sete foi a ressurreição outra vez. Observe como desce. Aquela linguagem de Sete, veio um homem humilde, justo, até chegar a Enoque e até Noé, ao fim da destruição do dilúvio. Veja a linguagem de Caim. Tornou um povo sábio, culto, científico. Não diz a Bíblia? Não disse Jesus que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos do reino? Veja o lado de Caim ainda hoje. Inteligentes, cultos, captos, muito religiosos. Veja, bastante religiosos. Ora, são cientistas, construtores, grandes homens. Tome grandes homens. Veja, Thomas Edison, né? Grande homem. Einstein, o cérebro do mundo. Assim os chamamos hoje, os cérebros do mundo. Mas nós não tentamos usar o cérebro. Nós deixamos que a mente que estava em Cristo esteja em nós. Olhamos isto nesta palavra e chamamos assim a isto. Médicos, doutores, embora nós os saudamos como que foi que temos. Porém, a maioria deles é cético, agnóstico. Veja, as pessoas sábias e inteligentes de hoje, elas estão daquele lado ali, do lado de Caim. Eu estava vendo uma matéria, todo aquele povo esses políticos que chama a esquerda, né? O PT, todos eles são agnósticos ou então céticos. Todos eles. Tá? Aí você vê, né? E você vai e entra ali, vai para Fidel Castro, né? Vai para Fidel Castro, vai para aquele outro que morreu, que foi para o inferno, ele mesmo disse que foi o diabo, o Hugo Chávez, tá? E você pode olhar, vai para Dilma, vai para a presidenta da Argentina, tudo são isso. E se vocês já viram uma coisa, que eles sempre estão usando o vermelho. O diabo sempre é assim. Tá? Então, você veja bem, com aquele demônio chamado Fidel Castro. O irmão Brana disse que Fidel Castro era um demônio. Né? O irmão Brana chegou a apertar a mão de Fidel Castro. E disse que ele é um demônio. Tá? Como Adolfo Hitler era um demônio. Tá? Como Stalin. Tá? Mussolini, né? Tudo era demônio. Né? E eu poderia falar algo, mas é porque a igreja ainda está muito na mente, ainda um pouquinho a mente natural, mas eu poderia levar você para Mussolini lá em cima. Levar você para Hitler lá em cima.
entende? Levaram lá em cima, onde eles estavam antes. Tá? E você veja bem, olha. E aí é assim, ó, o mundo. Então esses demônios morrem e daí por diante já começa a colocar nome de ruas, tá? Nome de ruas, nomes, né, de praças, de hospitais, né? Entendeu? E já começam para as pessoas não esquecerem, né? Não esquecer. Agora, tu olha que são pessoas assassinas, tá? Por exemplo, eu estive na casa de um crente da mensagem. E cheguei lá, a filha dele estava com um broche. Aquele outro satanista Che Guevara. Satanista, assassino de cristão, aquele demônio foi. Tá? Ele, quando um irmão chamado Hernandes, tá? Ele foi preso por estar entregando uma mensagem lá em Cuba. Ele foi preso e pegou 15 anos de cadeia. Tá? E quando ele saiu de casa, ele não sabia. A sua esposa estava grávida, tá? Quando ele foi preso. E um dia eles abriram uma exceção para a esposa dele visitá-lo, tá? Para a esposa dele visitá-lo. E então o Hernandes estava esperando ela. 15 anos no cárcere. 15 anos no cárcere. Nunca, de 15 anos ele não viu o sol. E naquele dia o Che Guevara chegou para ele e disse assim: hoje tu negarás esse impostor Jesus. Tá? Venha a semente da serpente. Tá? E aí ele pegou e tirou o Hernandes e botou no pátio. E chamou mais 15 fuzileiros. Tá? E disse: hoje tu negarás esse impostor Jesus Cristo. E o Hernandes de longe, ele viu uma mulher vindo, mais uma moça. Tá? Vindo mais uma moça. E foi se aproximando. E ele ali com a vista embaçada, porque 15 anos fora do sol é quase não ter mais vista. Tá? E aí ele foi indo, ela foi se aproximando e ela vinha ali para ele com aquela moça. E foi chegando. E o Che Guevara disse: hoje tu negarás. Hoje tu negarás. E aí ela chegou perto e ela vinha com um buquê de rosa. Tá? Ela vinha com um buquê de rosa. E ali ela chegou perto dele e disse: oi, meu bem. Eu estou orgulhosa de ti. Porque esses 15 anos de sofrimento tu não negou Jesus. E hoje tu completa 15 anos que tu estás nessa masmorra. E eu tenho orgulho de ti, te trouxe esse buquê de rosa. E ele olhou de lado e disse: quem é esta moça? Ela disse: meu bem, eu tenho ensinado todos esses 15 anos, é tua filha. Quando tu foste preso, eu estava grávida. E ali se abraçaram e choraram e agradeceram a Deus. E aí o Che Guevara mandou que tirasse a sua esposa. E olhou para Hernandes e disse: ou tu nega Jesus, esse impostor, ou nós matamos a tua esposa. E ela olhou para Hernandes e disse: não, Hernandes, não nega o Senhor Jesus Cristo. E Che Guevara mandou atirar no olho dela e ela caiu morta. Tá? E aí ele continuou ali na sua oração: estou seguindo a Jesus Cristo. E aí eles pegaram a filha dele. Ele disse: tu nega a Jesus Cristo, esse impostor, ou nós matamos a tua filha. E ele se ajoelhou e disse: ó Deus, permita-me entregar somente esta vez
em todos esses anos. E a filha dele correu para cima dele e disse: não, papá, não nega Jesus Cristo. Daqui a 5 minutos, papá, nós estaremos nos braços dele. E esse Chitevara, demônio, semente da serpente, mandou que matasse os dois. E eu cheguei ali na casa daquele crente, da mensagem, tá? E estava sua filha com um broque desse Satanás. E eu repreendi aquilo na hora. Eu disse: isso é satanismo, isso é filho da serpente. E eles ficaram com raiva de mim. Ora, meu irmão, olha essas grandes coisas aí. Não se envolva em políticas. Não se envolva nessas coisas. Tudo isso está ao dedo de Satanás. Aí estão os filhos do diabo. Veja todas essas denominações, tudo envolvido com política, porque elas pertencem ao diabo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Você sabe, a primeira mártir do Brasil dessa mensagem foi uma irmã em São Paulo. Ela era uma assembleiana. E ela conheceu o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Conheceu. Deus revelou para ela o profeta. E ela falou para o marido dela, que era assembleiano, queria se batizar. E ela foi. E eles ficou em casa esperando ela de trás da porta com a faca na mão. E quando aquela pobre irmã entrou em casa, ele esfaqueou seu peito. Oh, meu irmão, minha irmã, é o que está escrito, capítulo 16, aleluia, de São João, versos 12, aleluia, oh Deus, eu quero partir, Senhor, no meu posto de dever, aleluia, eu quero estar te honrando, aleluia. Mesmo que tu não me dê a salvação, mas eu quero estar no meu posto de dever. Eu quero estar te honrando, te amando, dizendo que tu és Deus, dizendo que tu és a salvação, dizendo que tu és curador, dizendo que tu pode todas as coisas. Aleluia, aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Oh, Pai eterno, toma toda a audiência visível e invisível nas tuas mãos. Nos dás, Senhor amado e querido. Oh, Senhor, assim como tu deu a Hernandes. Oh, Deus, a sua filha, a sua esposa, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome. Santo é teu nome, Senhor. Senhor, eu te peço, blinda nossos corações com esta mensagem. Blinda nossos corações com esta mensagem. Coloca bem dentro de nós. Tome a nossa mente, Senhor. Tenha o controle de nós, seu Pai. No nome de Jesus Cristo, tenha o controle ali do Ramires, Senhor, do Elimar, sua esposa, sua filha, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, aos irmãos de Cachoeirinha, de Santa Rosa, Calcaia no Ceará, Fortaleza no Ceará, São Paulo na capital, Deus, e Dilemando de Aguiar,
Senhor, Rio Grande do Sul. Ó Deus, lá em Vaz Alegre, em Riachubê. Toma, Senhor, as mentes deles. Eu te peço, Senhor, lá em Acarape, toma em tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Brinda. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Aleluia. Nós estamos entrando para um Natal fedorento. Para um Natal podre. Tá? Mas se você andar na casa de vários crentes, você vai ver os enfeites de Satanás. Tá? Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. O altar está aberto para quem quer ver o altar. Amém. Deus abençoe. Nossa próxima transmissão será na quinta, né? Na quinta-feira, às 19 horas. Antes das 19 horas, a gente já está transmitindo. Deus abençoe cada internauta. Eu quero dizer, só para me terminar. Foi feito um levantamento daquela satanista que pediu a cabeça de João Batista. Esqueci o nome. Salomé. Foi feito um levantamento da família, da descendência de Salomé. Você sabia disso? Toda a família dela, toda a família de Salomé, neto, tataraneto, todos morreram de desgraça. Deus abençoe os irmãos. Maranguape, Deus abençoe os irmãos de Maranguape, lá no Ceará. Deus abençoe os irmãos. Ficam com Deus.